Suponha o seguinte, você começou a existir exatamente agora, mas tem a sua inteligência normal. Você está flutuando no ar, com os olhos vendados, com os membros afastados, de forma que não possam tocar em nada, nem no seu próprio corpo, e sem qualquer tipo de sensação. Mesmo assim, você ainda saberia que existe, e saberia que é alguém, e teria a consciência de um eu. O que seria esse eu, se não tem atributos físicos, não tem largura ou profundidade? Esse é um experimento mental conhecido como o homem voador, do filósofo Avicena. É um dos principais argumentos do dualismo, que é a ideia de que a mente e o corpo não são a mesma coisa, mas sim duas coisas separadas. Isso é anteriormente proposto de forma mais branda por Platão e alguns séculos mais tarde defendido com bastante afinco por Descartes, que viria a culminar em uma das frases mais célebres da filosofia: penso, logo existo, no que ficou conhecido como dualismo cartesiano. Hoje em dia, essa divisão entre dualistas, que acreditam que mente e corpo são coisas diferentes, e monistas, que acreditam que são uma coisa só, ainda existe, além de várias subdivisões dentro de cada um dos times. E a questão não foi solucionada. Avicena talvez tenha sido o maior filósofo da tradição arábica que existiu e era um seguidor de Aristóteles, apesar do argumento inicial para o dualismo e totalmente os ensinamentos do mestre, que defendia uma unidade entre mente e corpo. Avicena foi um grande nome por trás da conciliação entre o neoplatonismo, o aristotelismo e o Kalam, que a gente pode entender no Ocidente como uma espécie de teologia escolástica do islamismo, e ele é por muitos considerado o principal filósofo da Era de Ouro islâmica. Um dos grandes diferenciais de Avicena nesse período é se considerar um filósofo e não um teólogo islâmico, apesar também de se preocupar em conciliar a fé e a razão, como a esmagadora maioria dos pensadores da época. Quase tudo que a gente sabe da vida do filósofo vem da sua autobiografia, mas não se tem certeza o quanto é fato e o quanto é uma forma de organizar a sua própria filosofia. Ele teria sido filho de um grande acadêmico do mundo islâmico e, apesar de ter tido diferentes professores, foi basicamente educado pelo próprio pai. Avicena, desde cedo, mostrou que era um garoto prodígio, que aos 10 anos já teria decorado todo o Alcorão, o livro sagrado do Islã. Aos 16, teria curado um sultão de uma doença, virando seu protegido. E mais tarde se tornaria, assim como Aristóteles, um polímata, escrevendo mais de 200 textos sobre tudo o que é assunto: metafísica, lógica, ética, alquimia, fisiologia animal, medicina, psicologia, astronomia, etc. Um de seus trabalhos mais importantes fica no campo da medicina, inclusive, o Cânone da Medicina, uma extensa enciclopédia de 3 volumes inacreditavelmente organizada que compilava tudo o que se tinha descoberto de mais importante na área da medicina até então, da Grécia à Índia, e com a ambição de diagnosticar e curar diversas doenças que vão desde varíola e meningite até dor de cabeça e depressão. Um trabalho que influenciou o Ocidente por séculos e colocou o filósofo ao lado de nomes como Galeno e Hipócrates como um dos pilares fundamentais da medicina, matéria sobre a qual tinha pouca humildade. Abre aspas. A medicina não faz parte das ciências difíceis, e por essa razão eu nela me distingui em pouco tempo, tanto que eminentes médicos começaram a ler a ciência da medicina sob minha orientação. Outro trabalho importante foi A Cura, que tem 4 partes e explora toda a filosofia do autor. De certa forma, não é exagero dizer que se mais filósofos tivessem seguido os passos de Avicena, a gente não teria até os dias de hoje uma divisão tão marcante entre Oriente e Ocidente, ou mais especificamente, entre a filosofia oriental e a filosofia ocidental. Ele formou uma espécie de elo entre as duas tradições, como nunca havia acontecido antes e como nunca aconteceu depois, mas infelizmente a gente perdeu uma parte fundamental desse trabalho, que ele descrevia da seguinte forma: eu dividi os estudiosos em 2 grupos, os ocidentais e os orientais, e fiz os orientais argumentarem contra os ocidentais até intervir para julgar com justiça quando havia um verdadeiro ponto de disputa entre eles. Uma grande parte de tudo que ele escreveu se dedica a estudar, interpretar e expandir Aristóteles, mas é importante entender que a obra de Avicena chegou antes no Ocidente do que a obra do próprio Aristóteles, que assim como outros grandes filósofos antigos só foi redescoberta na Idade Média, graças à tradução de grupos fugitivos que foram alvos de perseguição religiosa e se instalaram na Mesopotâmia a partir do século V. Infelizmente, Avicena, assim como boa parte da filosofia islâmica, ainda é pouco estudada pelas tradições ocidentais. Ele teve uma influência gigantesca em sua época e foi tão avançado que é provável que a gente esteja chegando ao momento de estudá-lo sob uma perspectiva dos dias de hoje. Não é uma aposta arriscada dizer que a gente vai ver um renascimento de Avicena em breve. É importante que, por enquanto, o seu nome não passe em branco e que a gente fique atento à sua redescoberta.